Saudações para todos e para todas, mais um encontro. Hoje a gente vai ver a questão dos problemas ambientais, ok, gente? Um assunto muito à tona, muito importante, tá? Inclusive gera polêmicas, né, atualmente, tá? Por conta dos problemas que estão sendo gerados e do comportamento, né, que nós temos, viés político, principalmente na esfera governamental. O Brasil sempre teve um papel de liderança da discussão na questão ambiental, mas de um tempo para cá vem sofrendo bastante polêmicas, né, pela negação, né, o negacionismo aí também chegando à questão do ambiente, e aí envolve muita coisa, né, a questão da poluição dos oceanos, da costa brasileira, uma questão de derramamento de óleo que até hoje não foi esclarecida, tá? A questão da Amazônia, com desmate, queimadas em um ritmo eh, inédito, jamais visto. Também a questão do Pantanal, né, que agora até não, vem muito, não está muito à tona, mas é muito delicada também, entre muitos outros, ok? A gente vai tentar trazer essa discussão, né, fazendo um link entre a questão da globalização, industrialização e também a questão urbana, porque a gente já está se aproximando desse tema urbanização, né, o nosso próximo assunto. Né? Tudo girando em torno ali da globalização, que é o grande tema é, do segundo ano, né? Conteúdo do segundo ano. Bem, a capa escolhida por nós foi a imagem, né, do Riacho Salgadinho, que já foi um cartão postal turístico de Maceió, mas que hoje encontra-se nessa situação muito delicada, que é uma situação extremamente degradante. Para quem não conhece um pouco de Riacho Salgadinho, ele corta boa parte da cidade de Maceió, tá? As suas nascentes a priori eram no bairro de Santa Lúcia, então corria ali, né, pelo Santa Lúcia, divisa com o Jardim Petrópolis, né, Poço Azul, já houve até um banho muito famoso até a década passada, né, vem do Poço Azul, passa ali do Jardim Petrópolis, ah, Canaã, Ouro Preto, fazendo a divisa ali entre os dois bairros, Gruta de Lourdes, né? Aí ele alcança a Pitanguinha, né? Barro Duro antes, né? Depois a Pitanguinha faz a divisa ali entre o Farol, Feitosa, depois o Jacintinho, até chegar ao bairro ali do Poço, entre o Poço e o centro, até chegar finalmente ao bairro do Jaraguá. Né? Recebe esse nome porque ele sendo sistematizado em 1949, né? Porque o Reginaldo tinha as suas águas desaguavam no oceano ali próximo à praia do Sobral. Mas, por conta das enchentes, o governo decidiu sistematizar, ou seja, criar um curso artificial do Riacho Reginaldo. Então, ali a partir do viaduto de Vigato, que fica ali entre o posto e o centro, até a praia da Avenida foi construída, né? Essa canaleta, essa vazão, certo? E como era uma área muito baixa, próximo do nível do oceano, então era comum o oceano invadir na maré alta, né, essa área, e as águas ficarem bem salgadas, né? Como era um ponto de encontro, né, vendedores de boias, vocês terem ideia, vendiam boias ali no atual IFAL, né, ali para o pessoal tomar banho, né, o pessoal pegava uma boia, fazia câmera de caminhão, fazia boias, né? E aí saía daquele ponto e ia até ponto de deságue que é aí na praia da Avenida, né? Então era uma área que a água era bem salgada, por isso o Reginaldo nesse ponto tem o nome de Riacho Salgadinho, né? Infelizmente tudo isso foi destruído, né? Porque a cidade ela é pouco saneada, principalmente há pouco esgotamento sanitário e boa parte do lixo sólido, líquido de Maceió, dos bairros que eu falei e de outros bairros acabam indo aí para o Riacho Reginaldo. E por isso ele tem essa cena lamentável. Ano 2000 chegou-se
anunciado a disposição do Riacho Salgadinho, do Reginaldo, né? Na véspera de uma eleição, inclusive, né? Para prefeito. A candidata tem, inclusive, a carta ponta, chegou a tomar banho, né, aí na Foz, mas, ao que parece, não passou nada de uma obra politiqueira, né? Porque rapidamente o riacho ficou poluído e ficou claro que não passou ali de uma barreira, né, que foi construída ali na altura do, do Ibigato, né, que é o viaduto, construída apenas uma barreira ali durante o período de estiagem, né, um breve período, mas quando chove, o problema volta à tona. E esse é um dos maiores problemas, né, do, das cidades, gente, a questão hídrica. Cidades com rios maravilhosos, gigantes, mas foram transformados em esgoto. E, né, o cúmulo dessa situação é quando a gente vê grandes cidades passarem por crise hídrica, elas têm um grande rio ali, né, cortando a cidade. É o caso mais claro de São Paulo, né? Que há alguns anos passou por uma gravíssima crise hídrica e tinha um rio cortando a cidade. Tem, né, que é o rio Tietê, mas não se pode aproveitar, né, sua água que é muito poluída, certo? Então, para começar essa história toda, né, a gente tem que lembrar que os problemas ambientais eles ocorrem muito em consequência da Revolução Industrial. Não é que a Revolução Industrial tenha inventado esses problemas ambientais, mas com a Revolução Industrial eles foram intensificados muito por conta da alta velocidade, né, uma velocidade veloz realmente, né, veloz, né, e muito veloz no sentido de muito intensa velocidade, né, do uso de recursos naturais e o próprio descarte desses produtos, né. Vejam quantas garrafas PETs, quantos sacos plásticos, né, a gente encontra nessa paisagem de rios e até nas nossas praias. Infelizmente tem muita coisa. Então, a Revolução Industrial aumentando o nível de produção, né, aumentando o consumo, é, ficou isso, muito mais, né? Antigamente a gente tinha uma paisagem como essa, de uma fábrica, né? Falando óbvio, desculpa, estou falando óbvio, século XVII, século XVIII, uma paisagem como essa era uma paisagem que era uma paisagem positiva, que significava progresso, né? Hoje em dia é uma paisagem que remota a algo catastrófico, né? Que é o lançamento de gases do efeito estufa, né? O efeito estufa e outros poluentes, né? Aqui no Brasil, apesar de não ser um país industrializado, há algumas cidades com situação muito crítica. A cidade de Cubatão, em São Paulo, já foi considerada um dos piores lugares para se viver por conta da poluição do ar, né? Então é uma situação muito delicada, certo? Mas o que é o impacto ambiental, né? Olha só, qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas, né? Então, gente, qualquer alteração das características naturais do ambiente é considerada poluição. Mas é óbvio, existem níveis de poluição, tá? Quando a gente, por exemplo, né, coloca uma folha de uma árvore, tá? É, não é uma folha de uma árvore, é algo mais artificial, né? Mas quando a gente, por exemplo, né, vai tomar banho em uma cachoeira, né? E é óbvio, sim, vai tomar banho na cachoeira, por exemplo, parte do resíduo de shampoo do nosso cabelo vai para aquela água. Isso já por si só já é uma poluição. Porém, não é uma poluição significativa, tá? Poluição significativa é quando a gente tem lançamento de esgoto nesse rio que é servido por essa cachoeira. Aí sim, né? Poluição significativa é quando há uma queimada numa mata próxima a essa área, né? Isso vai fazer com que, por exemplo, as cinzas de árvores, né? E até lixo que porventura esteja nessa mata sejam carregados até o leito do rio, tá? Então, esse tipo de poluição que para a gente é significativo, aquele que não altera em muito, né, o ambiente, isso aí não chega a ser um problema, né? E
a gente vê bem isso se a gente comparar os tempos lá atrás, né, da Revolução Industrial. O homem não tinha uma grande capacidade de modificar o clima do planeta Terra. Isso só veio aí com a Revolução Industrial, certo? Para analisar essa situação, há principalmente três correntes ambientais. Existe o preservacionismo, que busca preservar a natureza, permitindo o seu uso restrito, limitado, ou seja, né? Dá para a gente utilizar, mas só até certo nível, certo? Usando para isso a força da lei, então também chamada de legalista. Tá? Conservadorismo, muito busca a possibilidade de uma ação antrópica harmoniosa, ou seja, que a ação antrópica, né, poderia, né, conviver, se associado, né, de boas, né, sem grande atrito com a questão do meio ambiente, né. Então ela é baseada na exploração responsável, né, consciente, pensando nas próximas gerações, certo? Aí entra aquela questão da Agenda 21, entra a questão de sustentabilidade, né? Mas o importante frisar que essas duas primeiras escolas, essas duas primeiras visões, elas admitem, né, uma sustentabilidade dentro de uma esfera do capitalismo, que é um sistema baseado no uso insensato, ilimitado dos recursos naturais, causando aí uma grande contradição. Tá? Se isso é possível, elas dizem que sim. Mas também há o ecossocialismo. Gente. É uma escola de pensamento ambiental que questiona o capitalismo, né? Principalmente na forma do consumismo, né? Ou seja, o consumo desenfreado, né? Desnecessário, e a discrepância social. Né? Por que a discrepância social? Vocês podem me perguntar. Porque a discrepância social leva a impactos ambientais, leva a problemas ambientais. Né? É, é muito difícil você falar ou você convencer pessoas, por exemplo, que mal têm o que comer, que elas não devem, por exemplo, desmatar para fazer uma fogueira, né? E tem o mais básico, né? Que é cozinhar um alimento, né? É muito difícil a gente falar, né? Em uma questão de respeito, né? A fauna com pessoas que muitas vezes precisam da caça como uma forma, né, de complementar sua alimentação. E por vezes até é o básico de sua alimentação, né? Vide o que aconteceu a essa semana passada, vocês podem se informar sobre isso, numa fazenda na região centro-oeste do Brasil, onde havia trabalho escravo envolvendo, né, nativos indígenas, e a única forma, ou muito do que eles comiam era da caça. Não imagina você trabalhando como escravo e você falar para aquela pessoa, olha, não caça esse jacaré não, porque né, a gente tem que preservar a espécie. É difícil, né? Então é uma discussão muito importante, mas que é a escola ecossocialista que faz essa discussão. Tá? Propõe economia planificada. O que é isso, gente? É o Estado controlar ter um controle da produção do Estado. Por quê? Se não há esse controle, se corre o risco, por exemplo, de você pegar uma produção que poderia alimentar a população, então envolve a questão de segurança alimentar, e você fazer para outros fins. Um bom exemplo disso é o milho. O milho pode ser utilizado para fazer alimento, né? Para fazer o cuscuz, o bolo, biscoitos, mas tudo mais, né? Comer diretamente, enfim. Só que ele pode ser utilizado para produzir o etanol. E aí, se o preço está melhor para fazer etanol, a tendência do mercado é pegar a produção e voltar para a produção de etanol. Final da história, em vez de você alimentar pessoas, você vai alimentar automóveis, né? E se sabe que a única forma de evitar isso é realmente um controle do Estado, porque contar com a consciência de especuladores de mercado, né, de grandes empresários, que tem como grande intuito o lucro, que ele não deve fazer isso. Olha, pode até ser que uma outra pessoa seja convencida, mas a história mostra que a maioria não. A maioria vai correr para o lucro mesmo, né, que é o mais importante, certo? Então isso mostra até os limites, né, do capitalismo e a ser incessante pelo lucro, certo?
A relação entre problema ambiental, impacto ambiental e dano ambiental é simultânea, né? O problema ambiental é aquilo que é ocasionado pela poluição, como a gente viu, pela modificação da característica do ambiente. E quando essa mudança ela é intensa ou ela é forte, ela pode gerar um impacto ambiental. Por exemplo, bora lá. A gente tem um problema de esgotamento sanitário na cidade de Maceió, né? Menos de 30% da cidade possui esgotamento sanitário. Então vejamos que as pessoas pegam o esgoto na sua casa, que deveriam, né, deveria ter um sistema à parte, né, para destiná-lo, acaba pegando a ligação do esgoto e liga na rede de drenagem. A rede de drenagem serve para expor água da chuva. Então o que é que acontece? O esgoto vai ser levado para o local onde a água da chuva deveria ir. Isso acontece, por exemplo, no Graciliano Ramos e no Vilagem Campestre, que é uma área que muitos de vocês conhecem, né? Aquela lagoa que existe ali no Graciliano Ramos, né? Próximo à Praça do Graciliano Ramos, próximo ao supermercado Roda Viva, ali já no Parque das Árvores, aquilo ali é uma lagoa, né? É uma lagoa de detenção, né? É uma lagoa que foi criada pelo próprio homem, né? Pela prefeitura, pelo governo do estado, no caso, e ela foi escavada ali para receber a água da chuva, para que quando chovesse as ruas não ficassem alagadas, né? Dali ela vai para outros sistemas, né? Tem a Lagoa do Salvador Lira, dali para o Rio Jacarecica e chega até a Praia do Jacarecica. Então, assim, se você pega o esgoto de sua casa e você lança na rede de drenagem e vai para lá, o que vai acontecer? O esgoto vai ser levado para, no final da história, vai ser levado para o oceano, para a praia, certo? Então, qual é o impacto ambiental disso? A poluição do oceano. A poluição do oceano em níveis significativos, né? E, então, bora lá, poluição, a gente tem problema ambiental, falta de esgotamento sanitário, né? Impacto ambiental, poluição do oceano, dano ambiental, isso pode levar à mortandade de espécies, né? A tartaruga, por exemplo, pode engolir um pedaço de plástico que você lança na rua, mas que por esse sistema de drenagem pode ser levado ao oceano, tá? O peixe que você come pode se alimentar de um poluente do próprio esgoto que você lançou e aí isso ocasionar, né, doenças em você, é um outro dano que pode ser ocasionado. Então, os danos eles são infinitos, né? São impacto em dano, relação múltipla, né? São muitas coisas que podem acontecer, mas em geral o dano é consequência do impacto, certo? Ok, muito bem. Gente, indústrias e impactos ambientais. A Revolução Industrial incentivou a formação de grandes aglomerações populacionais. Isso é um grande problema. Por quê? Porque a cidade como Maceió, por exemplo, de 1990 para 2010, a cidade dobrou a população. Foi de 500 mil para 1 milhão de habitantes. É muito difícil você, no caso de Maceió, qualquer cidade, você diminuir, né? A gente fala em equalizar esses impactos ambientais. Tem muita gente chegando rapidamente e aí tem o que vocês conhecem, que são aqueles bairros espontâneos, né? O pessoal sai construindo uma casa é, próximo da outra, de forma desordenada, né? Ruas tortas, sem saneamento, sem esgotamento. E na verdade não é uma escolha, é uma necessidade, né? Viver em costa. Então tudo isso gera muitos impactos ambientais e a Revolução Industrial em muito incentivou isso para a formação do mercado consumidor, né? Na busca de empregos nas cidades, né? E às vezes até o êxodo rural que foi provocado ali em outra situação pela questão, né, do coronelismo em Alagoas e no Brasil, mas em geral, cidades grandes são sinônimos de grandes problemas. Tá? Essa aglomeração gera, além, né, do consumo de matérias-primas no setor produtivo, né, concentrando o consumo, que é muito bom, né, para o mercado, para as indústrias, né? Você tem um mercado consumidor, é, aumenta o lucro, né? E a geração de resíduos. Então, muito esgoto, lixo e poluição. Outros problemas, né? A explosão também de problemas ambientais, a destruição do meio ambiente para a expansão urbana industrial promoveu desequilíbrio ecológico, né? Sem precedentes e variados impactos
ao meio ambiente, como a proliferação de mosquitos, por exemplo, né? A proliferação de vetores de doença, né? Por que tem tanto mosquito hoje? Porque as matas foram destruídas, boa parte, né, da cadeia alimentar ali de topo, aquele que, né, acabava sendo a espécie que acabava sendo controladora do mosquito, né? Foi extinta, e aí você tem esses mosquitos migrando para áreas urbanas, até para as casas, para as cidades, né? Por conta desse cenário, né? Como a industrialização é injusta, do ponto de vista regional, países industrializados, né, versus países em industrialização ou não industrializados, como a gente viu, né, e social, sociedade dividida em classes, os impactos ambientais são avassaladores, tá? O principal deles é a pobreza, né? Mas a gente tem essa dicotomia, né, gente? Pessoas que vivem um extremo luxo e pessoas com essa situação aqui, né? Que não tem nem o que comer. Com a expansão industrial aos países periféricos, segundo a Revolução, o crescimento dos danos a partir da década de 1960, né? Há um crescimento, né, desses danos. E a partir da década de 1960, a questão ambiental se torna pauta de movimentos sociais, políticos internacionais, né? Todo mundo, eu tenho ouvido falar do movimento hippie, que tinha uma forte conotação ambiental, e também na década de 60 começa a haver grandes eventos, né? Inclusive envolvendo países, as conferências ambientais para tratar da questão, tá? Olha só, as principais formas de degradação ambiental nos centros urbanos industriais são a poluição atmosférica e a hídrica. Por se tratar de elementos naturais de constante movimento, ar e água, sua escala, perdão, transgride o espaço urbano e acaba gerando impactos e danos ambientais em outras áreas. Um exemplo que é dado aqui é, por exemplo, a questão da chuva ácida. A chuva ácida é provocada, né, pelo lançamento de gases, né, dióxido de hidrogênio, que é o NO2, né, o dióxido de enxofre, né, que é o SO2, né, e acaba havendo uma reação química na atmosfera e ocasiona uma chuva que tem uma alta acidez. Ela oxida, corrói, né, tudo que encontra na superfície. Mas por injustiça, por ironia aí, climática, digamos assim, o que é que acontece? Os países que mais poluem na Europa não são os países que mais sofrem com a chuva ácida, devido à questão das correntes de vento, né? Os países que mais sofrem na Europa são a Hungria, a República Tcheca, por exemplo, que são países que não são industrializados, mas que sofrem devido à poluição que é feita principalmente por Inglaterra, França e Alemanha, tá? Outro exemplo foi o que aconteceu em Mariana, né? A lama tóxica, né, que aconteceu lá em Minas Gerais, né, na Serra Mineira, acabou levando, né, poluição, problemas ambientais, impactos ambientais e danos ambientais até o Espírito Santo, né, até inclusive próximo à costa da Bahia já, um berçário da Lagoa de Baleia, né, da Jabuti. E aí o que é que acontece? Vejam como é tudo muito dinâmico, né? Então, algo que acontece na Europa influencia aqui e vice-versa, né? Isso é muito mostrado também na relação do Saara com a Amazônia. Existe uma relação muito importante, né? Climaticamente falando. Posso falar um pouco mais com você sobre isso, mas o Saara ele tem uma importância para a Amazônia, né? Principalmente na questão dos ventos e a questão do lançamento de partículas de argila que chegam até a Amazônia. Então, se acontece alguma coisa de grave nessa área, influencia o outro lado, tá? Aquecimento global, definição, gente, é o aumento médio da temperatura do planeta calculado anualmente com o uso de sensores, né, que estão principalmente em satélites, mas também na Terra e nos oceanos, certo? Quem fala isso é a literatura, né? O Schelker é o Schenkel, né? Ele é um que a gente chama de autoridade no assunto porque ele é um teórico, né?
e acaba contrariando aquela ideia perversa, maluca, né, e mitológica de que o aquecimento global, né, não é isso tudo, que o problema é que os sensores estão instalados próximos a rodovias, né, para tentar vender à humanidade que existe o aquecimento global. Vocês são estudantes, eu acho que vocês já passaram na fase de acreditar nessas babaquices, né, gente? Nessas maluquices. O aquecimento global ele é real, né? A gente não pode dizer que ele é natural, que ele é, perdão, antrópico, porque ele é um fenômeno que existe desde que a Terra é Terra. Porém, está havendo coisas muito graves, né? O aquecimento global, né, do nosso período, que é da segunda revolução para cá, ele está sendo acentuado, né? E existe uma razão para isso. E tudo indica que a razão é realmente antrópica, é o lançamento desses poluentes, né? É um fenômeno natural, mas com alteração. Como falei, né? A questão do aquecimento global e resfriamento global, gente, está muito associado, né, à questão do avanço da transgressão marinha, né? Avanço das águas, e regressão marinha, que é o recuo é, das águas, certo? Para a gente que vive na cidade do Torônio, isso é muito importante, né? Porque isso explica muito a nossa geomorfologia, né? Quando há aquecimento global, as águas dos oceanos aumentam de nível e aí isso vai fazer com que a praia seja recuada. Pra vocês terem uma ideia, há indícios, há provas, né, testemunhos de que o Oceano Atlântico, ou o que a gente chama de Oceano Atlântico, já chegou até a área que a gente chama hoje de Jacintim, né? Farol ali já chegou até ali. Por quê? Porque parte da nossa encosta de tabuleiros costeiros tem o que se chama de paleofalésias. As falésias são construídas quando a água do oceano bate na encosta do tabuleiro e parte dessa encosta desmorona, né? É o que acontece em Jacarecinga do Sul, ali no município de Jequié da Praia, né? E é o que acontece, por exemplo, em Carro Quebrado, uma praia muito famosa na Barra de Santo Antônio. Falésia é aquilo, quando o oceano bate na encosta do tabuleiro e desmorona. A gente tem falésias, ou seja, esse desmoronamento natural, em alguns pontos são muito distantes do atual nível do oceano. Um desses locais é no Parque Municipal de Maceió, né, precisamente ali na encosta entre a Santa Amélia e o Parque Municipal de Maceió. Mas também em Jacarecica, a parte alta de Jacarecica são encontrados isso. Tá? E isso é um testemunho de que antigamente o oceano chegava ali. Outra prova é que existem alguns sedimentos marinhos, sendo áreas continentais, não era para ter sedimento marinho, né? Se existe, é porque houve algum fenômeno no passado que levou esses sedimentos para lá. Já o resfriamento global é associado à questão da regressão marinha. É quando a temperatura da Terra ela diminui. Isso faz com que a água em estado congelado seja bem maior, né, do que é hoje. Isso vai causar menos água no estado líquido, recuo do nível dos oceanos, né? O que prova isso? Os nossos recifes, né? Os recifes, gente, eles delimitam, né, antigas áreas onde o oceano chegava. O oceano só chegava até aqui, por exemplo, né? A praia do Mirante e da Sereia do Pratagi, tá? É a sereia, né, que é um símbolo de Maceió, né? Então o oceano chegava até aqui, né? Tem recifes até mais recuados, não delimitado. Por que sabe? Porque tem material aqui marinho associado a material do continente. Ou seja, isso quer dizer que isso aqui era a área do continente, que o rio chegava até aqui trazendo material, né, continental e que foi associado com material marinho e por isso, né, a gente tem esses recifes. Ok? Tudo bem, né? Isso lembra o nosso amiguinho da Era do Gelo, né? Olha só, um aumento médio da Terra de 0,7 graus Celsius desde a Revolução Industrial. Painel Intergovernamental sobre Mudança Climática. Tá? Essa é ciência, viu, gente? Não é achismo, não é mitologia, é ciência. Tá? Olha só, nosso amigo diz, parece pouco, é o bastante para afetar drasticamente a vida e ameaçar a fauna e flora na Terra.
O homem, ele até, se tiver capital, se tiver dinheiro, ele consegue, né? Até certo ponto, sobreviver a essas alterações bem. Mas isso afeta muito mais os animais, né? Os animais correm sério risco pela destruição de biomas, né? Ou até mesmo alterações dessas espécies. Aquecimento global e efeito estufa. Bem, o efeito estufa, vocês devem conhecer, né? Ele é um efeito que é ocasionado porque quando a radiação solar entra no planeta Terra, né, boa parte dela é refletida e volta para o espaço. Porém, o lançamento de certos gases faz com que isso não aconteça e haja uma concentração, né, desses raios solares aqui na atmosfera terrestre. Resultado, aumento da temperatura. O que ocasiona isso? O lançamento de CO2, que é gerado de diversas formas, né? Desde a questão do cano de escape de automóveis, a questão de chaminés de fábricas, né? Até a questão, né, a questão da decomposição da matéria, né? Também, por exemplo, as hidrelétricas são grandes produtores de CO2 porque muitas vezes se acumula material orgânico, né? Que passando pelo processo de frutificação, né? Acaba levando à produção de CO2. Os clorofluorcarbonetos também são vilões nesse sentido, né? São gerados em sistemas de refrigeração, por exemplo, e em aerosóis, né? Desodorantes, né? Dizem que alguns já têm uma tecnologia que mitiga esse lançamento, mas mesmo em menor grau ele ainda existe, né? É, que tem uma imagem que, né, retrata, né, o CO2, né, questão do lixão também, né, também gera, né, e aqui é a camada, né, a camada que acaba concentrando esses raios. Como eu falei para vocês, o raio ele parte vai entrar na nossa superfície, parte vai sair, parte deveria ficar, só que uma grande parte acaba ficando com isso, né? O Brasil é um grande lançador de CO2 por conta da queimada da Amazônia, né? Agora muito mais, né, gente? Infelizmente, o problema só aumenta na Amazônia, como fala aqui esse texto, certo? Olha só, reflexão. O que a crise de coronavírus e as mudanças climáticas têm em comum? Boa, né? A lendo sobre esse texto, bem legal. Mostra, né, uma associação entre os dois problemas, certo? Buraco na camada de ozônio, outro problema. Na verdade, gente, falar em um buraco na camada de ozônio seria um erro, são buracos na camada de ozônio. Ozônio é uma camada que protege a camada atmosférica, não a subcamada, na verdade, que protege, né, o planeta de uma concentração de raios ultravioleta. Só que graças ao lançamento, né, de poluentes, principalmente do CF6, né, clorofluorcarbonetos, foram ao longo da história, principalmente depois da Revolução Industrial, construindo buracos nessa camada. Isso faz com que a passagem seja livre desses raios e o principal dano desse problema ambiental, né, é o câncer de pele nas pessoas. Tá? É o maior buraco da camada de ozônio está ali entre o Chile e a Antártida, mas existem outros espalhados pelo mundo. Tá? Ilhas de calor, gente. Ilhas de calor são ocasionadas, né, pela falta de vegetação e pela verticalização. Né? O que é a ilha de calor? Ela acontece quando eu tenho aqui um bloqueio da ventilação por conta da verticalização desses prédios, certo? E pouca vegetação. Isso vai fazer com que esse ponto aqui concentre calor. Tá? A gente vê isso muito em prédios que são espelhados, aqueles prédios que em suas fachadas há espelhos. Né? Por exemplo, no centro de Maceió, quando forem para lá, experimente ficar próximo ao Palácio do Governo, um prédio espelhado, pouca vegetação ali. Tem dentro da área do palácio, mas não na parte posterior. Então, é uma coisa bem delicada, muito calor. Você sai daquele ponto e vai ali para a Praça dos Martírios, você tem uma grande diferença. Queda de temperatura nessa Praça dos Martírios tem ainda alguma vegetação. Tá? Isso demonstra a importância
do canteiro da Avenida Fernando Lima, né? É um canteiro muita gente em Minas Gerais. Isso é muito importante, porque isso traz um conforto ambiental, né? Sombreamento, para quem está muito em ônibus, né? Tá naquele lado do bate-sol, a próxima árvore dessa é uma lenta, né? Pela questão da diminuição da temperatura, geração de oxigênio, né? É a questão aqui de flora, né? De pássaros, né? Insetos, né? Insetos. Eu já vi, pasme, até saguinha aqui. Eu vi saguinha, eu não sei como foi parar nesse canteiro, né? Eu sei que tem saguinhas em áreas próximas da Fernandina, porque os saguinhos acabam se adaptando à cidade e eles são uma espécie até urbana, né? Digamos assim, porque acabaram se adaptando à destruição das florestas, né? Como não tem mato, então eles muitos vão para quintais das pessoas, estavam pessoas buscando alimento e em busca de pizza. Agora, no canteiro da Fernandina, realmente foi uma das coisas mais estranhas que eu já vi, né? O sagui aqui na Fernandina. Pode ter sido deixado por alguém, pode ter passado aí no momento de madrugada e não conseguir sair depois, né? Ter se perdido do seu banco, certo? Saneamento básico, gente, é fundamental, né, para a qualidade de vida das pessoas, para a saúde, né? É o conjunto de serviços compreendidos como água, né, água potável que chega às nossas casas, esgotamento sanitário, drenagem das águas e coleta de resíduos. Ele impacta diretamente a saúde e a qualidade de vida. Estima-se que a cada R$ 1 investido em saneamento básico se economiza R$ 4 em saúde pública, né? Então, problema da saúde pública do Brasil passa pela solução do problema de saneamento básico, né? Grandes catástrofes mundiais foram geradas em meio à falta de saneamento básico, como o surto de peste bubônica, né? Responsável pela morte de mais ou menos um terço da população europeia ali no século XIII, século XIV. Tá? A doença era transmitida a partir de uma pulga que tinha como vetor uma espécie de rato. Como não havia sistema de coleta de lixo, né, é uma coisa maluca naquela época, as pessoas jogavam lixo assim, em qualquer lugar, na porta de casa, na casa do vizinho, enfim, né? Esgotamento sanitário, né, os ratos encontravam nas cidades e burgos, né, ambiente próximo para proliferação. Pra vocês terem ideia, tem uma história bizarra, né, que o pessoal até desconfia, mas sim, gente, é verdade. Algumas cidades europeias tinham porcos como funcionários, né? Porque você tinha dentro do quadro de- da prefeitura, né, de funcionários, digamos assim, você tinha porcos e o papel deles era, né, serem levados às ruas, né, e consumirem o lixo que as pessoas depositavam. Bizarro, né? Mas realmente acontecia, óbvio, ficava um funcionário ali controlando, até porque senão iam fazer churrasco de porco, né? Mas isso era muito comum em algumas cidades europeias, principalmente aquelas cidades que, porventura, não tinham recursos, né? Então, no século XIV era comum nas cidades europeias o uso de porcos no sistema de coleta seletivo, descarte de lixo e até fezes era pela janela. Então, você fazia suas coisas ali, né? Era costume chegar na janela, pô, jogava na rua. Rindes, né? Mas o resultado disso é uma alta concentração de lixo, isso fez com que a população de ratos, né, ela fosse muito alta. E qual é o problema? O problema não é nem o rato em si. O rato também, ele é gerador, ele é transmissor de várias doenças. Só que existe uma pulga que acaba se locando no rato, e essa pulga é o vetor responsável, sim, pela questão da peste bubônica, né? Essa questão de proliferação de ratos e equilíbrio ecológico é um problema muito grave. Eu recomendo que vocês dêem uma olhada uma reportagem sobre a proliferação de ratos agora na Austrália, que aconteceu semana passada, né? Está acontecendo ainda, né? E uma das teses levantadas é que essa espécie de rato que está mudando aqui,
Tem um grande problema lá na Austrália, né? As cenas são fortes, né? São montanhas de ratos invadindo as fazendas, né? Principalmente no de alimentos. Foram levados pelo colonizador europeu. E, né? Alguns pescadores dizem que a espécie industrial lá, ela chegou nos porões dos navios, né? Que iam para a Austrália, e não havendo, né? Não havendo uma espécie, né? Que fosse a predadora direta da espécie de rato, então eles se proliferaram a toda lá na Austrália. Gerou esse problema. Tá? Aí vem a história, né? Dizem que algumas cidades europeias tiveram grandes problemas com ratos, então houve um grande emprego de gatos, porque os gatos são predadores dos ratos, né? Foram treinados para isso. Só que depois teve superpopulação de gatos, aí é a história do cachorro, que houve superpopulação de cachorro. Então veja como essa intromissão do homem no ambiente, ela é muito prejudicial. Né? Tenho muito cuidado com essa coisa de pegar uma planta, um animal de fora, introduzir em um ambiente que não é o dele, porque isso pode causar um desequilíbrio ecológico sem precedentes. Tá? O que aconteceu aí, por exemplo, com a Austrália. Tá? A partir do século VIII, o massacre contra gatos teve impacto devastador na Europa. Os felinos foram vítimas da Santa Inquisição, pasma. O Papa Gregório IX, né, através da bula Vox em Roma, acusou de associação às trevas devido a seus hábitos noturnos, em especial o gato preto, que para ele era a cor da vergonha. A acusação, perdão, ocorreu em meio a uma campanha para converter os celtas, são povos do norte, né, que eram pagãos, né, seguiam o paganismo, né, os celtas ao catolicismo, ao cristianismo. Então, abandonando os sacerdotes que viviam em florestas, né, rodeados por gatos. Então, a ideia era desmoralizar os sacerdotes, como os gatos eram associados a eles, então foi uma forma que o Papa achou, né, então, achou para desmoralizar, né, a religiosidade celta e incentivar aí a migração para o cristianismo. Isso na história, né? Como sempre digo, a religião é algo bom ou mal, depende de como usar. Como tudo na vida, né? Tem gente que usa para o bem, tem gente que usa para o mal. Infelizmente, algumas pessoas usam para o mal, como nesse caso. O massacre fez com que a população de predadores dos ratos, né, caísse drasticamente. O principal predador do rato é o gato. Você elimina o gato, a população de ratos aumenta drasticamente. E isso também foi um fator para haver essa mega pandemia de peste bubônica na Europa. Tá? Os médicos da peste que vestiam, né, de preto usavam chapéus e máscaras que pareciam o bico de uma ave, onde havia ervas antifúngicas aromáticas. Tá? De certa forma faz isso. Um dos meus segredos, né, quando eu uso a máscara, eu ponho algumas ervas, né, para como tenho porta vocês estão até notando meu nariz tá um pouco ruim, né? Bom, ajuda bastante, tá? Primeiro que eu tenho que partir para algo que não tinha alergia, né? Eu uso uma planta que é muito comum, pouca gente tem problema, que é o manjericão, né? Então, é uma boa sensação. Acreditava-se que a doença era transmitida pelo miasma, que é o mau cheiro das coisas putreficadas, né? Demorou. Mas a gente não pode condenar as pessoas por achar isso, né? Mas é bizarro, nada a ver, eles eram burros, né? Porque no século XXI tem gente que acredita em coisa maluca, né?
Eu dou exemplo de 2020, que aconteceu nos Estados Unidos. O Donald Trump, né, fez um discurso dando a entender que água sanitária, produto de higiene domiciliar, certos produtos, como água sanitária, óleo, né, seriam imunizantes para coronavírus. O que acontece? Fanatismo, algumas pessoas consomem esses produtos e acabam morrendo. Em 2019 ainda, finalzinho de 2019 para 2020. Somente 2020, verdade. Né? Então, questão muito delicada. Aqui tem gente que está tendo problemas de saúde graves por conta de ivermectina, por conta da cloroquina, porque é como o meio ambiente. Toda ação gera reação. Né? Ivermectina, por exemplo, é um produto que é muito agressor ao sistema renal, ao fígado, né? Então, muita gente acaba tendo problemas no consumo dessa medicação porque é utilizado sem acompanhamento médico, na maioria dos casos, né? Precisa que um médico sério, fez o seu uso, não faz esse tipo de recomendação para Covid, tá, gente? A vacina tem sua importância, a cloroquina também, mas não para essa questão viral, tá? Tem muito cuidado, se eu for fumando, também é um meio. Então, se você usa medicação assim, sem ferramenta, você pode ter muitos problemas, né? Pois é. E o final dessa história é o pior possível, né? Desesperada, parte da população procurou abrigo em igrejas e mosteiros, pensando que seriam salvas pela graça de Deus. Com isso, esses locais se transformaram em ambientes de proliferação da peste bubônica. Padres foram algumas das vítimas mais comuns, devido ao contato com doenças de cadão. Tá? Imagina que acaba você vê, né? Isso aqui é uma cultura de época, viu? Você é sacerdote, né? Você tem caveiras, né? Significado de morte, né? E passa aí também se você é religioso. Gosta de Deus. Religião pode ser algo bom, algo ruim. Mas quem tiver de fanatismo, não vai dar certo. Vai mostrar isso. O fanatismo religioso sempre levou a comunidade, a humanidade a péssimos caminhos. Né? E diga-se de passagem, né, faz questão, o fato de assassinato de crucificação de Jesus, né, você considerando ele um santo, uma vida ou não, né, porque isso é relativo, uma coisa é certa. Tudo aquilo foi, em muito, né, há há interesse político aí também, né, mas em muito foi provocado pelo fanatismo religioso, né, de pessoas que acusavam Jesus de ser um falso profeta e, inclusive, preferiram, né, outras pessoas a ele seguiram esse caso. Nesse sentido, Pilatos realmente foi um democrata, porque ele pediu que o povo poder, né, julgar, mas óbvio, ele já contava com preconceito, pré-julgamento que aquelas pessoas têm em relação, né, a Jesus. Então vejam que até na origem do cristianismo, o fanatismo ele foi devastador, certo? Então vamos pensar um pouco sobre isso, um pouco na proteção do meio ambiente, um pouco sobre nossos atos, né, para ser o mais racional possível, né? Ter uma reflexão espiritual também, né? Então, nós estamos falando que espírito também existe. Não no sentido religioso, né? Mas no sentido filosófico, né? Isso é muito importante. Ok? Qualquer dúvida, podem me procurar na Até a próxima, gente.